E aí, aprendiz, beleza? Então, vamos agora para mais uma aula de aprofundamento relacionado ainda a uma primeira concepção que a gente viu lá na aula inicial. O grande objetivo do Aprenda Mais é que você se torne um estudante aprendiz. E aí, você vai ter que desenvolver então a habilidade de aprender. E isso nos leva a um conceito fundamental. Afinal, o que é aprender? Sobre aprendizagem, existem muitas concepções, não há um consenso. Não adianta você buscar na internet, procurar no Google, no dicionário, no YouTube. Não há uma resposta definitiva. Se você fizesse um concurso, se você fizesse uma prova e alguém perguntasse para você, numa questão de prova, o que é aprender, seria bem complicado fazer correção disso, porque é muito subjetivo. A aprendizagem, do ponto de vista pedagógico, possui várias concepções. Existe uma concepção comportamentalista que diz que a aprendizagem significa adquirir comportamentos, gerar algum tipo de reflexo ou condicionamento. Existe uma abordagem da aprendizagem dita cognitivista, onde a aprendizagem é toda vista como sendo um processo cognitivo dentro do nosso cérebro. Tem a ver com desenvolvimento e formação de estruturas cognitivas. Existe uma concepção também de aprendizagem chamada de concepção humanista, onde a aprendizagem ela se dá, na verdade, pelo meio de trocas sociais. A gente aprende a ser humano. E existe ainda a concepção psicanalista, aquela famosa do Freud, que fala também sobre a aprendizagem no contexto do inconsciente. Hoje, a neurociência apresenta também outras concepções. Existem diversos autores discutindo o que é aprender. E para a gente poder falar a mesma língua, é importante que aqui no Aprenda Mais você entenda que a nossa concepção de aprendizado vai ser basicamente uma. Aqui no Aprenda Mais, a gente vai considerar então uma concepção que é a seguinte. A gente vai entender que aprender significa adquirir ou reconhecer uma conduta, uma resposta, utilizando os nossos conhecimentos, frente a uma situação ou um problema. Como assim? Digamos que você aprendeu bioquímica. Você aprendeu alguma coisa sobre carboidratos, sobre açúcares e saúde humana. Você aprendeu, por exemplo, que você não deveria tomar refrigerante, mas mesmo assim você bebe refrigerante. Toda vez que você bebe refrigerante, lá no seu inconsciente, aquela vozinha chata fica dizendo que isso faz mal, que isso engorda, que não sei o quê. Você então reconhece a resposta, você reconhece a conduta de que beber refrigerante faz mal para você. Então, ao reconhecer uma conduta, uma resposta, você aprendeu. Você não necessariamente precisa praticar aquilo, mas você reconhece aquela resposta. No caso de uma prova, por exemplo, quando você se depara com uma questão e você tem que assinalar a resposta correta, ao assinalar uma resposta correta, corretamente, isso quer dizer que você aprendeu a conduta esperada ou a resposta esperada para aquele estímulo da prova. Imagina, por exemplo, que você aprendeu a se comportar socialmente em algumas situações, como, por exemplo, quando morre um ente querido de algum conhecido seu, quando você chega numa festa de aniversário, quando você vai a uma formatura. Então, essa concepção nossa de conduta, entenda como sendo uma espécie de resposta que você, amparado pelo seu cérebro e pelo seu sistema nervoso, consegue dar frente a algum estímulo. Então, essa aprendizagem, esse aprender, é uma habilidade que o seu sistema nervoso desenvolve à medida que você estimula ele a isso. Essa nossa capacidade de gerar condutas, de gerar respostas, vai ser tão complexa quanto é o nosso sistema nervoso. Então, quanto mais complexo é o nosso conhecimento, quanto mais complexo é o nosso sistema nervoso, mais complexas são as nossas condutas, mais complexas são as nossas respostas. Então, a aprendizagem no nosso contexto vai ser isso. É a nossa capacidade de responder corretamente, adequadamente, a alguma coisa que nos atingiu, alguma coisa que nos perturbou. Geralmente, essa coisa, isso que nos perturbou, foi uma informação, foi uma palavra, foi uma questão, foi um teste, foi um desafio, ou foi uma situação. Como Aprenda Mais trabalha especialmente a aprendizagem acadêmica, a gente vai considerar, então, que isso que nos perturba, isso que nos ataca, isso que nos aflige, isso que nos provoca alguma coisa, é geralmente algum tipo de conceito, algum tipo de conhecimento acadêmico. Então, se eu falo mitocôndria, o meu cérebro tem que entender de cara como conduta que isso deve disparar no meu cérebro alguma percepção
de alguma coisa relacionada à biologia, alguma coisa relacionada à célula, alguma coisa relacionada à produção de energia. Se eu digo a palavra batata, você, por exemplo, vai ter vários tipos de condutas. Para alguém que está mais vinculado à parte de nutrição, vai entender que batata quer dizer amido, quer dizer fonte de energia, quer dizer alimento de um certo índice glicêmico. Se alguém é agrônomo, esse agrônomo vai ter uma resposta, uma conduta, uma visualização frente a essa palavra de algum tipo de produto, de algum tipo de caule, de algum tipo de raiz que faz parte de uma planta. Ou se você está com fome, você vai pensar em batata frita. Ou seja, o seu cérebro vai disparar em você uma resposta ou conduta para tudo aquilo que estimular você, de uma simples palavra a um desafio maior. E aí, aprendeu o que significa aprender?